E aí, pessoal, outra questão da URGS aí, vai tratar de funções. Qual a sua capacidade em grafar funções? Ou então interpretar informações obtidas pelas raízes, pelos vértices delas. Alguns conhecimentos importantes para essa questão seria do vértice, né? Perdão. Vértice, então, tem aquela clássica forma que é menos b sobre 2a, mas aqui eu vou ensinar algo mais intuitivo. Vamos ver se você grafa, fica bem mais fácil de ver o vértice. Tem que saber a fórmula de Bhaskara, claro, e saber o que é uma raiz, o que é o vértice, como calcular a distância entre dois pontos. Ok, vamos ler o enunciado. Dadas as funções f e g definidas por x ao quadrado, f de x vai ser igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, e no caso de g de x vai ser igual a menos x ao quadrado menos 4x menos 3. E representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas, a distância entre seus vértices é. Então tá. Então elas estão sendo grafadas no mesmo sistema de coordenadas, é isso que ele quer dizer. O que eu quero dizer com isso? É que a gente tem que fazer o gráfico delas duas juntinhas. Então aqui a gente tem um eixo y e um eixo x. Bom, primeiramente, x ao quadrado menos 4x mais 3. A gente precisa saber quando que essa função vai cruzar o eixo x. Quando essa função cruzar o eixo x, isso quer dizer que y é igual a zero. Y é a mesma coisa que f de x. Então isso aqui tem que ser igual a zero. A gente vai aplicar Bhaskara. Aqui é mais fácil, na verdade, fazer por testes, ó, por chute. Aqui poderia ser 1, sempre chute valores pequenos, né? Aqui seria 1, né? Aí ficaria 1 ao quadrado, menos 4 mais 3. 1 menos 4 mais 3 é igual a zero. Então, 1 satisfaz essa equação. Agora, x2, 2 poderia ser? Não, aqui ficaria 8, 12, não, tá errado. Agora, 12 não, né, na verdade. Ficaria 8, ficaria menos 4, ficaria menos 1. Menos 1 é igual a zero? Não, então é mentira. Se você esteja acompanhando. Essa parte é ruim. Eu vou ser mais sucinto no próximo. Façam a Bhaskara ou então façam por chute. Então, 3, a gente chega no 3. 3 ao quadrado, então daria 9, menos 12, mais 3. Isso dá zero. Então é verdade, sabe? Ok. Então a gente já tem o x1 e o x2. No outro caso, na verdade, eles vão estar com valores invertidos. Mas é só calcular também. São os mesmos x's, só que com valores invertidos. x1 vai ser então igual a menos 1 e x2 igual a menos 3. Valores negativos. Beleza. A gente já sabe então onde essas parábolas vão cruzar os nossos gráficos. Vamos fazer assim. Aqui seria 1, então, e aqui seria o menos 1. Ou seja, então, vamos fazer bem pequeno para ficar organizado. Esse ponto, y é igual a zero. Então, a parábola vai passar por aqui. Certo? Aqui é um ponto.
No 3, a mesma coisa. Aqui vai dar 0. No menos 3, a mesma coisa. Aqui vai dar 0. Estão contidas, certo? Então, a gente tem uma parábola que vai passar por esses pontos. Mas onde é que ela vai cruzar o eixo y? Bom, isso é muito fácil, é só a gente zerar o x. No primeiro caso, sendo x igual a 0, aqui ficaria 0 mais 3. Isso seria igual ao f de x0, certo? Então, seria em 3 aqui. Vamos lá? Para o 3. Aqui, 3. Então, 3 aqui cortaria. Isso aqui é mais desimportante, tá, galera? E no outro caso seria o menos 3. Aqui no menos 3. Vocês notam que é totalmente invertido, né? Então, aqui a gente cruzaria assim, tá? Ficou horrível, mas vocês entenderam. A gente cruzaria aqui. Ai, ai, tá difícil. Tá difícil. Ok, beleza. Mas onde é que é o vértice? Aqui, grafando, fica bem claro que é no 2, né? Mas como é que a gente poderia descobrir isso? Bom, faz a média. A média de x1 mais x2, que são os pontos que interceptam o eixo x, onde y é igual a 0, divide isso por 2, uma média simples. x1 seria 1 mais 3, daria 4 dividido por 2. Então, o primeiro vértice estaria localizado em x igual a 2. Então, aqui estaria o primeiro vértice. Vértice da primeira parábola, da parábola da função g. Da função x. Da função f, desculpa. Na segunda, a gente soma esses dois, então ficaria aqui menos 3, menos 1 dividido por 2. Simplesmente é menos 2, né? A gente já viu que elas são quase sempre o inverso uma da outra. Então, eu fiz isso certo? Acho que não. Acho que eu botei erradinho aqui, mas relevem, só hoje. Então, aqui estaria o menos 2, que seria o ponto, o vértice. Deixa eu dar uma escolhidinha. Pronto. Beleza. Só que então, sabendo que os vértices, vou chamar de V, são, então, 2 e menos 2, a gente quer descobrir qual que é o que no que vai resultar a função y, nesse caso. A gente saber o quão profundo ele está, né? Então, y, a gente vai ter que substituir aqui na função. Então, no primeiro vértice, y vai ser igual a 2 ao quadrado menos 4x, menos 4 vezes 2, mais 3. Então, isso aqui a gente vai ter 4 Ok, isso não pode estar certo. Ok, então aqui menos 1, tá? Menos 1. Então, eu tinha achado algum erro aí, mas na verdade estava certo mesmo. Então, em segundo vértice, então, ficaria aqui simplesmente o mais 1, que é o inverso, né? Tá tudo bem, faz sentido, né? Que aqui está descendo,
Então faz sentido se o vértice está correspondendo aqui ao menos 1. Então, na verdade, a gente tem algo mais ou menos assim. Mais ou menos horrivelmente desenhado assim. Espero que vocês entendam. Mas então o vértice ele vai corresponder em y. A coordenada dele vai ser então 2 em x, x e y sempre, né? X e y. Tá. 2 e menos 1. E no outro caso, isso aqui vai para menos infinito. A gente vai ter aqui em 1. Então, a gente vai ter como coordenada do vértice menos 2 e 1. São sempre inversos, né? Como se fosse multiplicar por menos 1 sempre. Ok. Mas a gente quer saber a distância entre os dois vértices. E aí que você precisa lembrar da fórmula. Ou então interpretar graficamente como a gente produz todo esse gráfico, a gente pelo menos obtém as informações necessárias para desenhar ele. Claro, na hora da prova, talvez seja melhor só aplicar a fórmula da distância, que é a variação em x mais a variação em y, os dois ao quadrado, tá? Essa é a fórmula da distância. A raiz disso vai ser igual a d, que é a distância. Mas de onde é que surge isso? A variação em x é x1 menos x2, tá? Seria, por exemplo, a gente tem aqui então, sei lá, o menos 1, o 1 aqui, menos o menos 1, sabe? Isso seria a variação em y, na verdade. Em x seria então, sei lá, 2 menos o menos 2. Porque o menos 2 vem antes, né? O tempo passa assim. Então, a gente pode interpretar graficamente. Seria a mesma coisa que aplicar essa fórmula. Então, vamos lá. O que eu quero que vocês vejam aqui, que é o ponto. Tendo eu feito toda essa parafernália aqui, e sabendo, tendo descoberto os vértices, isso aqui está bem poluído, tá? Tentar diminuir aqui a poluição visual para tornar mais compreensível, que eu realmente acho que está bem poluído. Tá, mas tá. Acho que assim dá para compreender melhor já. Está aqui o vértice, tá? Aqui é 1, tá? Certo. Então eu sei quais são as coordenadas dos vértices e quero saber essa distância aqui entre eles, certo? Bom, como é que a gente pode proceder? A gente pode perceber que isso descreve um triângulo retângulo. Não há tempo de provar que isso é um triângulo retângulo, mas confia, porque é assim que funciona aquela forma. A gente tem, então, aqui sendo menos 1 até 1. Esse cateto aqui, a distância é sempre positiva, é o módulo, a soma dos números de um plano cartesiano, claro, em módulo. Então, a distância até esse ponto, aqui, desse ponto até esse, seria menos 1 e 1. Ou seja, eu andei uma unidade e uma unidade. Beleza. Isso aqui seria então igual a 2. Agora,
esse outro cateto. Eu tô chamando isso aqui de altura, irrelevante. Esse outro cateto, a gente tem aqui sendo x igual a 2, aqui, e aqui x igual a menos 2. Em modo, a soma deles vai ser igual a 4. Bom, daí a gente tem o nosso triângulo retângulo, certo? Que vai dar a distância. A distância, então, entre esses dois pontos aqui seria 4, 2. E a gente pode aplicar simplesmente o teorema de Pitágoras. D ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual a 4, a soma dos quadrados dos catetos. D, então, vai ser 16 mais 4. A raiz disso. D vai ser, então, raiz de 20. E raiz de 20 não aparece na resposta. Por isso, a gente tem que decompor ela, fazendo o mínimo... Não é bem mínimo múltiplo comum, mas fazendo uma decomposição, tá? A gente usa isso aqui, fazendo aquele negócio que tu aprendeu para mínimo múltiplo comum, que é muito ruim, na verdade. Mas isso aqui serve para decompor em múltiplos comuns, tá? Então vamos lá. 2. Decomposição em números primos. Acho que esse é o nome. Dividir esse cara aqui, certo? Dá pra gente dividir de novo por 2. E finalmente por 5. Daí, a gente vai ter então 5 vezes 2 ao quadrado. É a mesma coisa. Isso aqui vai dar 4 e 4 vezes 5 é 20. Então, é a mesma coisa. Isso aqui é igual à distância, que era a raiz de 20, né? Só que a gente sabe que a raiz ao quadrado, a raiz de b vezes a ao quadrado é igual a vezes a raiz de b. Beleza, belezura. Então, a gente pode dizer que esse 2 aqui vai cortar com a raiz e o 5 vai continuar lá dentro, coitado. Então, vai ficar 5. 2 ao quadrado vai dar 4, raiz de 4 é 2. 2 quintos, que é a opção E de resposta. Ótimo, é isso aí.